Observado pelos instrutores e por centenas de aprendizes, Camilo prosseguia em suas recordações de vidas passadas. Transcorriam as primeiras décadas do século XVII, quando reencarnei nos arredores de Toledo, a antiga e nobre capital dos visigodos. Pertencia então a uma tradicional família de nobres arruinados. Passei boa parte da infância e da juventude pastoreando ovelhas, arando a terra, repartindo-me em múltiplos afazeres, sob o olhar severo de meu pai. Camilo era um espírito ambicioso. Sonhava abandonar o campo, opor-se à autoridade paterna, tornar-se um homem culto e útil, como os primos residentes em Madrid. Invejava os parentes ricos e poderosos, sentindo-me capaz dos mais pesados sacrifícios para atingir a mesma posição social. Revelei os planos à minha compreensiva mãe, que a princípio foi contra. Mesmo assim, por causa da minha insistência, intercedeu junto ao meu pai, pedindo permissão para minha partida. O pedido foi negado veementemente. E como percebem, isso valeu a Camilo muitos maus tratos, castigos inconcebíveis no coração paterno. A revolta passou a tomar conta de seu espírito, gerando uma obsessão irresistível. Então recorreu ao padre de sua comunidade, pondo-o a par do desejo de alfabetizar-se. O sacerdote atendeu-me com bondade e desprendimento, passando a ensinar-me tudo o que sabia. E como se tratava de um homem muito culto, aprendi as lições com entusiasmo. O Evangelho de Jesus, meu filho, deverá ser servido ao bem. Cria antes o teu lar, educa teus filhos no respeito a Deus, no culto da justiça e no amor ao próximo. A ideia do casamento substituiu com rapidez as antigas aspirações de Camilo, que resolveu seguir os conselhos do sacerdote. Dentre as numerosas moças que embelezavam nossa aldeia, destaquei uma, sobrinha de minha mãe, a qual admirava há muito tempo. Chamava-se Maria Magda. Os alunos contemplaram então, no extraordinário aparelho do mundo espiritual, a imagem de uma jovem esbelta, linda, corada, com longas tranças negras e um par de olhos sedutores. Passei a cortejá-la, movido por uma intensa paixão. Amei-a fervorosamente, depositando o meu destino em suas mãos. No início fui correspondido, mas nem tudo correu como desejava. Maria Magda, com quem secretamente planejava casar-me, no mês seguinte trocou-me por um jovem espanhol, primo de meu pai. Tratava-se de um militar de 25 anos. Usava cabelos longos, bigodes aprumados, como bom cavalheiro da guarda real. A espada reluzente como ouro, as luvas de camurça, a capa oscilante e bem cheirosa, davam-lhe ares de herói. Este foi Jacinto de Ornelas e Ruiz, meus caros. Conde da província, herdeiro de boas terras e boa fortuna. Entre sua figura elegante, as vantagens financeiras que possuía e a imagem rústica de Camilo, um lavrador paupérrimo, a escolha não seria difícil para Magda, que mal completava as 20 primaveras. Jacinto de Ornelas não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Maria Magda concordou em casar-se com ele, deixando a aldeia onde morávamos, afastando-se para sempre de mim, risonha, feliz. Jurei ódio eterno a ambos. Rancoroso, desejei-lhes toda sorte de desgraças, enquanto projetos de vingança seduziam minha mente. A saudade de Camilo era inconsolável.
humilhando-o profundamente. Envergonhava-se diante da comunidade pela traição da qual achava-se vítima. Supunha-se ridicularizado, apontado por antigos companheiros, acreditando que seu nome girava em torno de comentários maldosos. Fui muitas vezes aconselhado a escolher outra companheira. Porém, aboli o matrimônio de minhas aspirações. Passou a viver a esperança de vencer, de ser alguém, de subir fosse por que meio fosse, contanto que ultrapassasse Jacinto na sociedade e no poder. Queria fazer Jacinto curvar-se diante de mim e, ao mesmo tempo, humilhar Maria Magda, obrigando-a a preocupar-se comigo, ainda que apenas para me odiar. Camilo perseguiu, denunciou, caluniou, mentiu, condenou, torturou, matou. Denunciaria meu próprio pai. Tamanha a insanidade que tomava conta de mim. E foi ele mesmo vítima da própria ambição. Submisso ao extremo, homens ambiciosos e maus como ele o exploravam, induzindo-o à prática de crimes abomináveis. Com o tempo, Camilo transformou-se num homem detestável. Durante muito tempo esqueci aqueles que haviam me traído. Não os procurei. Não me importava o destino que tinham tomado. A verdade é que o casal mudou-se para a Holanda, onde Jacinto se encarregava de uma missão militar. Mas um dia, o acaso pôs-me novamente na presença deles. 15 anos depois, os deveres profissionais que o tinham afastado da Espanha agora o faziam retornar. Foi então que revi Jacinto. Vejam que cena lamentável, caros aprendizes. Camilo, ao ver Jacinto de Ornelas, foi obrigado a apertar-lhe a mão em uma cerimônia religiosa. Reparem como tratou o militar como um estranho, numa atitude arrogante, enquanto reacendia em seu peito a chama da antiga rivalidade. A partir de então, procurei observar a vida daquele homem. Seus passos, seu passado como seu presente, o que fazia, o que pretendia, como vivia, o grau de harmonia existente em seu lar. E não foi difícil. Consegui informações detalhadas, graças ao experiente grupo de espiões que ficava às minhas ordens. Jacinto de Ornelas era feliz com a esposa e amavam-se fielmente. Tinham filhos, aos quais procuravam educar nos princípios de boa moral. Maria Magda, dama formosa e cortejada, apresentava a beleza digna dos seus 33 anos. Desorientado, enlouquecido por 1000 ideias nefastas e degradantes, ao vê-la pela primeira vez, depois de tanto tempo, senti que não a havia esquecido como supunha. Na verdade, ainda a amava, para a infelicidade de todos nós. A antiga paixão retornou ainda mais ardente desde que começou a revê-la todas as semanas. Decidi cativá-la aos poucos. Passei a visitar Maria Magda, oferecendo-lhe serviços e desfazendo-me em delicadezas. Porém, nada consegui. Mesmo após várias visitas, brotava de novo em meu peito o delírio sentimental, o ódio do amor não correspondido. Tentou conquistá-la suavemente, com atitudes servis, apaixonadas, até mesmo humilhantes. Magda, porém, resistia a tudo com dignidade, provando absoluto desinteresse. Mas Camilo não desistia. Prestem atenção agora ao que disse a pobre Maria Magda em um de seus inúmeros encontros. Pense bem. Posso garantir à sua família muitas vantagens sociais. Sou um homem muito poderoso.
Não imagina a força que tenho no mundo todo. E prometo dividir tudo com a senhora. Pense na quantidade de favores que poderei prestar. Acredite, saberia proteger a senhora contra as repressões da lei. Basta corresponder ao meu amor verdadeiro, a minha paixão contida desde os tempos da infância. Não, de jeito nenhum. Sou fiel a meu marido. Jamais irei traí-lo. Retire-se! Saia já de minha casa! Jacinto de Ornelas, por sua vez, ciente da antiga paixão de Camilo e agora vendo-o assediar sua casa com atitudes amistosas, percebeu facilmente a natureza de suas intenções. Magda, não suportando mais a pressão, relatou os fatos ao esposo. Não podemos confiar nos laços de parentesco, Magda. Esse homem é um facínora, um traidor. Ele está nos ameaçando, Jacinto. O que faremos? Já me entendi com os meus superiores. Devemos deixar Madrid o mais depressa possível. Partir com as crianças para o exterior. Que Deus nos ajude, meu marido. Não podemos ser descobertos. Porém, Camilo descobriu tudo a tempo. Viver sem Magda era uma tortura que já não seria possível suportar. Eu queria antes tornar-me um desgraçado, mesmo que desprezado por ela com um descaso ainda maior. Queria mesmo ser odiado com todas as forças do seu coração, mas que ao menos a tivesse ao alcance dos meus olhos, que a visse frequentemente junto de mim. Desesperado, desejando aquele amor inatingível a qualquer preço, Camilo denunciou Jacinto. Pensava apenas em livrar-me dele para tomar logo posse da esposa. E provei com fatos a minha denúncia. Caro senhor Jacinto de Ornelas e Ruiz, onde estão os registros das crianças? Como já disse, as cerimônias foram realizadas na Holanda. Mentira! Diga a verdade, miserável! Como vem, tudo foi provado por Camilo, por pura e simples vingança. Preso e processado, Jacinto foi-me entregue pelas autoridades da época. Conservou o injustiçado pai de família desde então no degredo de um calabouço infecto, imundo, onde o desgraçado passou a suportar longa série de privações, angústias e sofrimentos indescritíveis. Nele nutria a revolta que torturava meu coração. Jamais perdoaria a humilhação de ser desprezado pela mulher amada em seu favor. O desgosto e o ciúme que o alucinavam há tantos anos inspiraram-lhe torturas hediondas, as quais eu lhe aplicava possuído de prazer diabólico, recordando as faces rosadas de Maria Magda que eu não beijei jamais, as tranças de seus cabelos cujo perfume não fui eu quem senti. Vejamos agora a cena real de um dos terríveis encontros entre Camilo e Jacinto, a sós, na sala de torturas do tribunal daquela época. Ladrão miserável, covarde! Como teve a audácia de roubar todos os beijos, todas as carícias daquela a quem amei como nunca? Foi escolha dela. Não a roubei de ninguém. Insolente! Como ousa desmentir-me? Guardas! Venham aqui! Chamem o carrasco! Arranquem as unhas e os dentes desse canalha! Não. Por favor, não faça isso. Não! E minha maldade foi ainda mais longe. Ordenei que os algozes fraturassem os seus dedos e deslocassem seus pulsos. Que lhe queimassem a sola dos pés lentamente, pacientemente, com lâminas aquecidas em brasas. Não parem, vamos! Chicoteiem o pecador! Amaldiçoado seja para sempre! Em seguida, surgia na grande tela a imagem aflita de Maria Magda procurando Camilo. Por Deus, tenha compaixão.
Dê tréguas a este martírio. Somos parentes próximos. Lembre-se do passado, de nossa infância encantadora. Entre as alegrias do lar campestre. Éramos quase irmãos, Camilo. Foi por acaso pensando no passado, em nossa juventude feliz, em nossos planos de matrimônio, que planejou trair-me? Pense nos meus filhos, que sofrerão as piores consequências, tendo o pai acusado dessa forma. E se Jacinto vier a morrer, tenha compaixão. Conceda a liberdade de meu marido. Terá seu marido de volta, Maria Magda, mas sob uma condição, da qual não abrirei mão jamais. Entregue-se, seja minha. Consinta em aliar sua existência à minha, ainda que às escondidas. E Jacinto não será mais incomodado. Magda relutou ainda durante alguns dias, tentando, por entre lágrimas e súplicas, fazer Camilo desistir. Mas ele mostrou-se irredutível e cruel. Fui mesmo impiedoso, como a julguei ao desprezar-me no passado. Ah, Magda, mulher que eu tanto amei, por que me abandonou? Teria feito de mim um esposo fiel e humilde. Vejam, levantavam-se então das profundezas do seu espírito as remotas tendências maléficas que em Jerusalém, no ano de 33, o fizeram condenar o próprio Jesus de Nazaré. Existia muito de capricho e vaidade nas atitudes de Camilo. Enquanto o casal sofria o drama comovente, ele se contentava com a satisfação de ver Maria Magda vencida, de destruir-lhe a felicidade que tanto incomodava seu orgulho ferido. Fiquem atentos agora, meus alunos, para o que viria alguns dias depois. Ora, mas quanta honra! A senhora com toda a nobre delicadeza descendo a sala de torturas? Jacinto, o que fizeram com você, meu amor? Veja bem, aproxime-se do seu marido, ou do que restou dele. Meu amor! Contemple o fantasma a que se reduziu seu belo oficial de mosqueteiros. Oh, meu Deus, como pode? Como pude fazer isso com ele? Seu verme! Desumano! Esbraveje! Humilhe-me à vontade, Magda. Mas não faça como antes. Não despreze o meu amor. Aceite a minha proposta. Calma, meu amor. Para suavizar os sofrimentos do marido, a infeliz esposa curvou seus desejos de Camilo. Sacrificou-se para libertar o pai de seus filhos. Mesmo assim, seu desgosto cresceu ainda mais com o triunfo. Pois mais do que nunca, Camilo reconheceu-se detestado. Pretendia convencer Magda a ficar para sempre ao meu lado, mesmo lhe concedendo o retorno do marido. Ela, porém, que se sacrificou às minhas exigências, não podia esconder o desprezo, o ódio que sentia por mim. Camilo então desistiu, cansado de lutar por alguém inatingível, e renunciou aos desejos que o enlouqueciam. Mas ainda assim, uma sinistra vingança surgiu em minha mente. E essa vingança daria origem às desgraças que há 3 séculos perseguem meu espírito. Aprendam, meus alunos, com o exemplo a seguir. O que a inveja e o rancor são capazes de fazer a um espírito desequilibrado. Maria Magda pediu-lhe a vida e a liberdade do marido, e Camilo comprometeu-se a concedê-las. Esqueceu-se, porém, de fazer-me prometer devolvê-lo intacto, sem mutilações. Então, sem a menor compaixão, ordenei:
Fazem os olhos do desgraçado! Que o ferro incandescente perfure as vistas do traidor, lançando-o nas trevas da cegueira! O que este espírito não percebia, porém, é que existe um Deus todo-poderoso a contemplar do alto da sua justiça aquele ato abominável. Um crime que Camilo arquivou na consciência e que haveria de reparar através dos séculos. Ainda hoje, 300 anos depois, não consigo esquecer-me do olhar de Magda ao rever o marido. No pátio da prisão, ao receber o pobre companheiro desacordado, ela pôde constatar toda a extensão da minha perversidade. Meu amor, o que fizeram com seus olhos? Eu vou te ajudar. Por que tanta maldade nesse mundo? Por quê? Concedi-lhe a vida e a liberdade do homem amado, senhora. Tal como constava em nosso acordo. Não poderá negar a minha generosidade. Afinal, podendo matá-lo, devolvo Jacinto agora aos seus braços. Maria Magda, porém, continuaria galgando um calvário áspero e agitado, inevitável para aquela desventurada existência. Acompanhem as cenas, meus caros aprendizes. Jacinto de Ornelas e Ruiz, inconformado com a situação deplorável, tomou uma triste decisão. Minha amada, não desejo tornar-me um estorvo à sua vida. És agora chefe do lar, pois sou agora um homem tão inútil quanto desesperançado. Pobre Magda. Desdobra-se em atividades heróicas, sozinha a criar nossos filhos, abandonada pelos amigos, e mesmo assim, ainda conserva a força e a fé intactas. Sinto não poder oferecer a ti e às crianças proteção contra a perseguição de pessoas más, muito menos o amor de um pai que zela pelos seus. Portanto, para nada mais sirvo nesta casa. Adeus, minha querida. Quem sabe um dia ainda nos veremos novamente. De seu eterno apaixonado, Jacinto. Esta foi a carta deixada por Jacinto de Ornelas à esposa. Ele suicidou-se 2 meses depois de obter a liberdade, auxiliado no gesto sinistro pelo filho mais jovem. O menino, na inocência dos seus 5 anos de idade, entregou ao pai, a pedido dele, o punhal que serviu de instrumento para o suicídio. Maria Magda retornou à aldeia natal com os filhos, desolada e infeliz. Nunca mais, Ivone, até o momento em que escrevo estas páginas de memórias de um suicida, nunca mais pude vê-la ou obter notícias dela. E já se passaram 3 séculos. Ah, meu Deus! 3 longos séculos. Após breve intervalo, a comovente aula de Epaminondas continuava. Camilo ainda permanecia atado ao extraordinário aparelho no mundo espiritual. O arrependimento não tardou a iniciar a reação em meu ser. Nunca mais, desde então, obtive tranquilidade sequer para dormir. A imagem de Jacinto de Ornelas, martirizado e cego, perseguia meu espírito por toda parte. Creio que meu desejo de regeneração começou no momento em que, entregando Jacinto à sua mulher, havia ajoelhar-se diante dele, cobrindo-lhe as mãos de beijos e de lágrimas. Era um sentimento sublime de amor e compaixão
que eu não estava à altura de compreender. Da segunda metade do século XVII até o momento presente, Camilo passou a reparar os crimes que cometeu. Um arrependimento sincero, Ivone, que vem inspirando todos os meus atos, me encorajando a enfrentar todas as desgraças. Desde então, minha luta é apagar da consciência a mancha de tantas perversidades. Avancemos no tempo até a segunda metade do século XIX. Foi nessa época que Camilo se preparou, então, para a última fase das reparações inevitáveis: a cegueira. Cumpria-me perder de qualquer modo a visão, impossibilitar-me assim de garantir o próprio sustento. Deveria privar-me do trabalho honroso e aceitar o auxílio alheio, o que era humilhante para o orgulho de meu caráter ainda rebelde. Haveria de destruir meus ideais, desejos, ambições, contemplando ao mesmo tempo desabarem meus valores morais e intelectuais. Trocaria minha posição social, aceitando a escuridão de ter os olhos apagados para sempre. Mas é importante que fique bem claro, meus alunos. Cumprirá a ele fazer tudo isso com abdicação e dignidade, atestando respeito àquele mesmo Jesus cuja memória havia ultrajado. Assistentes, podem retirar a faixa da cabeça de Camilo. A aula de hoje está encerrada. Camilo levantou-se amparado pelos bondosos auxiliares de Epaminondas. Estava cansado, aflito, mas lúcido o suficiente para pedir-lhe a palavra. Todos vocês sabem da fraqueza que me atacou ao reconhecer-me cego. Não tive absolutamente forças para o terrível testemunho na hora decisiva da minha reabilitação. Oh, a eterna justiça do Criador, que nos deixa entregues às nossas próprias responsabilidades, protagonistas das ações que cometemos pelo desenrolar das existências. O mesmo horror que Jacinto sentiu pela cegueira, eu também senti, 3 séculos depois, irmão Epaminondas. Bem, vejo que agora tem consciência disso, meu filho. As angústias, as humilhações, o desespero inconsolável que levou aquele pobre homem ao suicídio também se acumularam em teu espírito, Camilo. E senti-me tão desequilibrado que imitei o seu gesto, tornando-me, em 1890, suicida. Exatamente como Jacinto havia sido 2 séculos antes. Permitam-me, senhores, expressar uma dúvida. Pois fale, Belarmino. Quem sabe o próprio Camilo não poderá esclarecê-la. Do contexto deste enredo pavoroso, conclui-se que a Suprema Lei Divina impôs a Camilo cometer um suicídio para sofrer-lhe as consequências? Absolutamente não, meu amigo. A Suprema Lei, firmada na supremacia do amor, da fraternidade, da justiça, não estabeleceria como norma jamais a infração máxima por ela mesma condenada, o suicídio. O que se passou comigo, meus companheiros, foi o efeito lógico de uma causa criada por mim, a revelia da lei soberana que rege o universo. Então, seria tudo uma fatalidade? A fatalidade é essa criação nossa, gerada pelos nossos erros e inconsequências através dos tempos. Acreditem ou não, a triste história da humanidade com suas desgraças, que conhecem tão bem, aí está diariamente afirmando exemplos idênticos ao que acabo de reviver. Pois como ensinou Jesus, Mestre Divino, a cada um de acordo com suas obras.